O que lhe vem à mente quando falamos de milhões e milhões de anos atrás, muito antes da história registrada? Normalmente, pensamos nos dinossauros, correto? Mas a vida na Terra existiu por bilhões de anos, antes mesmo do primeiro dinossauro aparecer. Mas o que existia antes disso? Como era a Terra antes dos dinossauros? Venham comigo nessa viagem, desde a formação do nosso planeta até o surgimento dos primeiros dinossauros. Este é o canal Curiosidades e Fatos e você é muito bem-vindo. Há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, uma grande nuvem de gás e poeira interestelar, chamada de nebulosa solar, juntaram-se e criaram enormes rochas espaciais, de centenas de quilômetros de diâmetro. Aqui nós iremos resumir o máximo possível a história. A colisão dessas enormes rochas resultou em uma fusão e através disso surgiu o planeta Terra. Uma Terra diferente de tudo que conhecemos. Um planeta primitivo, infernal. Um mundo de lava superaquecida. Um planeta radioativo. Um campo minado repleto de impactos de asteroides. E isso perdurou por muito, mas muito tempo. 1 bilhão de anos depois, ou 3,6 bilhões de anos atrás, as coisas finalmente começaram a ficar interessantes e mudaram bastante. A essa altura, o planeta era composto em grande parte por água, porém sem oxigênio na atmosfera. Era um mundo de mares agitados e penhascos rochosos, cheio de vulcões em plena atividade. Era um mundo bastante assustador. Porém, nas profundezas das águas, algo incrível acontecia: o nascimento da vida. Não se sabe exatamente como isso ocorreu. Uma mistura de processos milagrosos deu origem à vida no planeta. Com o surgimento de organismos unicelulares simples, foi possível que houvesse oxigênio. Muito lentamente, esses organismos começaram a mudar e se tornaram cada vez mais complexos, chegando ao auge no período Cambriano. Há cerca de 538 milhões de anos atrás, houve uma grande explosão da biodiversidade, com o surgimento repentino de novas criaturas. A maioria das formas básicas de vida de hoje em dia apareceram pela primeira vez neste período. Foi um período monumental na história. Com os níveis de oxigênio e temperaturas mais altas, foi possível o surgimento de novas e complexas formas de vida. A Terra agora era perfeita para estas novas espécies. Antes de prosseguirmos, por que não deixa aí o seu like e não se inscreve no nosso canal? Com isso você não perde nenhum conteúdo incrível como esse. Bem, feito isso, voltemos ao vídeo. Olhos, membros, bicos, exoesqueletos, conchas, tudo isso começou neste período. Os trilobitas dominavam nessa época. Esses artrópodes eram encontrados em todos os oceanos e prosperaram por centenas de milhões de anos, sendo um dos animais mais bem-sucedidos que já existiram. Outros animais eram ainda mais estranhos, como o opabina. Ele usava o grande bico para agarrar suas presas. Ele era o principal predador da época. O primeiro peixe também apareceu durante esse período. Eles tinham a aparência de enguias e marcou o início da evolução dos primeiros vertebrados. Quando parecia que tudo estava se encaixando, a vida prosperando continuamente, ocorreu um desastre ainda sem motivo. Há 485 milhões de anos atrás, houve uma queda significativa nos níveis de oxigênio do planeta, provavelmente causada pela atividade vulcânica, o que resultou em uma extinção em massa das espécies. Apenas poucas espécies, como os trilobitas, conseguiram sobreviver. Esse apocalipse pôs fim ao período Cambriano, dando início ao período Ordoviciano, período marcado pela grande diversificação, também conhecido como Gobi. Durante quase 30 milhões de anos, o nível do mar caiu e os níveis de oxigênio aumentaram novamente, criando novas ilhas e continentes que deram origem a muitas formas de vida que continuaram a evoluir para formas cada vez mais parecidas com as dos peixes. Fora dos mares, outras criaturas também estavam surgindo, muitas delas parecendo bestas, saindo dos piores pesadelos. Conheça o Euripterídeos, ou escorpião marinho gigante. Esses artrópodes podiam atingir 1,5 metros de comprimento. Mas existia algo muito pior:
as Cameroceras, um gigantesco cefalópode parente dos polvos e lulas atuais. As Cameroceras podiam atingir 7 metros de comprimento. Ela estava no topo da cadeia alimentar aquática. Em terra, as coisas também começaram a mudar. As algas evoluíram e se espalharam por terra seca, pela primeira vez como musgo, que começaram a absorver dióxido de carbono e a liberar oxigênio na atmosfera. O período Ordoviciano terminou há cerca de 443 milhões de anos atrás, com outra extinção em massa, causada por uma era do gelo. Ao longo da história, houve várias eras do gelo, cada uma delas mais devastadora que a outra. Esta teria começado há 460 milhões de anos atrás e durou 40 milhões de anos. 85% das espécies marítimas foram extintas, incluindo as Cameroceras. Ao término de 40 milhões de anos, iniciava-se o período Siluriano. O gelo finalmente derreteu. O derretimento fez com que os níveis dos mares subissem novamente, e o dióxido de carbono retornou à atmosfera. Com isso, o clima se estabilizou, permitindo que a vida prosperasse novamente. Os escorpiões marinhos ficaram ainda mais assustadores e maiores, assumindo o topo da cadeia alimentar. Os peixes também continuaram a evoluir e a se adaptar. Surgiram os primeiros recifes e corais. Plantas terrestres começaram a assumir formas reconhecíveis e evoluíram para organismos com caule e folhas. Essas plantas formaram a base para toda a fauna atual, e assim, o oxigênio começou a inundar todo o planeta. Vários animais começaram a sair da água para a terra seca, um novo ambiente para conquistar. Muitos ainda tinham guelras, mesmo depois de se mudarem para a terra, e aprenderam a respirar o ar. O período Siluriano findou há 419 milhões de anos atrás. Após isso, veio o período Devoniano. Foi o período dos grandes peixes, como o Dunkleosteus, uma fera aquática com mais de 8 metros de comprimento. Era a maior espécie viva da época. A sua mordida era mais forte do que a do crocodilo do Nilo, o animal com mordida mais forte do planeta. O Dunkleosteus tinha mais que o dobro disso. Na Terra, as plantas começaram a crescer e a se espalhar pelo planeta. As primeiras árvores surgiram e delas vieram as florestas, que começaram a produzir mais e mais oxigênio na atmosfera. O ecossistema estava pronto para uma nova vida. Os vertebrados. Algumas espécies começaram a sair da água e passar mais tempo em terra seca, como o Tiktaalik, o primeiro vertebrado que conseguia respirar fora da água. Embora vivesse a maior parte do tempo dentro d'água, essa espécie de peixe, que era uma mistura de peixes, anfíbios e répteis, conseguiam facilmente respirar fora da água. Na Terra, muitos animais começaram a se desenvolver e a se espalhar, como os insetos e as aranhas. À medida que se aproximava do fim, os níveis de oxigênio nos oceanos começaram a diminuir rapidamente. O período Devoniano estava colapsando. Muitas espécies começaram a morrer por falta de oxigênio. Espécies como o Dunkleosteus e os gigantescos escorpiões foram completamente extintos. Os cientistas até hoje debatem o que poderia ter causado essa diminuição drástica no nível de oxigênio, que resultou no extermínio de 70% das espécies de invertebrados. Porém, a vida na Terra continuou a prosperar grandemente. A seguir, tivemos o período Carbonífero. Esse período começou há 359 milhões de anos atrás. Foi um período de domínio da vida vegetal. Vastas florestas e pântanos dominavam o ambiente. Como resultado, altos níveis de oxigênio eram produzidos. Devido a isso, os animais cresciam de modo descontrolado, atingindo tamanhos assustadores. Por exemplo, o maior inseto que já existiu, a meganeura, tinha uma envergadura de quase 80 centímetros. E esse carinha aqui, chamado de Diplocaulus, que mais se parece com os monstros do filme Eclipse Mortal, tinha aproximadamente 1 metro de comprimento. Foi o primeiro anfíbio a evoluir nesta época. A partir daí, houve uma incrível adaptação evolutiva. Esses animais começaram a botar ovos com casca fora da água, eliminando a necessidade de serem colocados em água. E esses foram os primeiros animais a serem gerados em terra seca, ancestrais da maioria dos animais que conhecemos hoje. Porém, o fim do período carbonífero mudou completamente a vida no planeta. As movimentações das placas tectônicas levou à formação do supercontinente Pangeia. Esse processo de colisão e fusão
teve um grande impacto nas condições ambientais. As temperaturas despencaram e teve início a uma nova era do gelo. Muitas espécies que antes eram abundantes agora estavam extintas, incluindo os artrópodes gigantes, que dependiam de muito oxigênio para sobreviver. A era seguinte, o Permiano, começou com um aumento significativo na temperatura. As geleiras começaram a derreter lentamente e o supercontinente Pangeia começou a ficar cada vez mais quente. Muitos animais que sobreviveram ao período glacial começaram a se multiplicar e se espalhar pelo planeta, mas foram os sinapsidas que governaram o período. Os sinapsidas foi um grupo de animais que sobreviveram ao período carbonífero, que mais tarde se tornaria mamíferos, o grupo que evoluiria para répteis e aves. Dentre todos os animais do Permiano, o que mais se destacava era o Dimetrodon. Foi o maior predador da época, com 4,5 metros de tamanho. Esse animal reinou absoluto por 16 milhões de anos, até que, inexplicavelmente, foi extinto. O período também foi marcado pelo surgimento de espécies como o Inostrancevia, com 3,5 metros de comprimento, e o Scutossauro, um herbívoro que parecia um tanque blindado. Porém, o planeta, mais uma vez, iria passar por uma mudança nunca vista antes. No fim do Permiano, há cerca de 251 milhões de anos atrás, foi marcado por um dos eventos mais catastróficos da história do planeta: a extinção em massa das espécies, também conhecida como extinção triássica, que afetou tanto a vida marinha quanto a terrestre. Este evento apocalíptico extinguiu alarmantes 70% dos animais terrestres e 90% das criaturas marinhas. Uma das principais causas para esse evento foi uma série de erupções vulcânicas que começaram a destruir o que hoje é a Sibéria. Essas erupções espalharam lava quente por todo o planeta e liberaram grandes quantidades de gases tóxicos na atmosfera. Esses eventos levaram a um aquecimento global e abrupto e à acidificação dos oceanos. O aquecimento rápido do planeta alterou drasticamente os ecossistemas, tornando-os hostis para muitas espécies. Este foi o evento mais próximo que a vida chegou de desaparecer completamente. Todos os períodos pré-históricos que analisamos até agora é conhecido como Paleozoico, que significa vida antiga. Este evento da extinção não pôs fim apenas ao Permiano, mas também toda a era Paleozoica, quase 300 milhões de anos. Mas a história ainda não acabou. Um pequeno número de animais conseguiram sobreviver. O Mesozoico chegou, e com ele, a chegada dos dinossauros. Mas antes disso, houve o período Triássico, período que durou 5 milhões de anos, tempo suficiente para que a vida se recuperasse. Era um mundo extremamente hostil e inóspito, onde espécies mais fracas, que não conseguiram evoluir, desapareceram por completo. Muitos animais se diversificaram e evoluíram a um ritmo nunca visto antes. Alguns começaram a evoluir em voo. Ao fim do Triássico, essa característica evolutiva foi aperfeiçoada com o Pterossauro. Em terra, uma nova espécie conhecida como Archosaurus surgia. Esses animais conseguiam sobreviver com níveis de oxigênio mais baixos, o que os tornava diferentes de outras espécies. Isso fez com que os Archosaurus se destacassem de outras espécies. O membro formidável pertencente à classe dos Archosaurus era o terrível Postosuchus. Com 4,5 metros de comprimento, ele reinava como predador da época, um ser, de fato, aterrorizante. Os Archosaurus dominaram até metade do Triássico, quando houve uma grande mudança. Nos áridos e remotos desertos, apareceram algumas raças de Archosaurus, aparentemente comum. Porém, eles foram os primeiros dinossauros que surgiram na Terra. Com uma taxa de reprodução incrível, eles estavam prontos para dominar o mundo e começar uma nova era. Os dinossauros rapidamente se reproduziram e novas espécies surgiram. Esses gigantes dominaram a Terra por aproximadamente 165 milhões de anos, um período muito mais longo do que qualquer outra criatura na Terra. O fim desses gigantes ocorreu durante o período Cretáceo para o Paleogênio. Se você quiser saber mais sobre o fim dos dinossauros, acesse o link fixado no primeiro comentário e assista ao vídeo completo falando sobre o assunto. Obrigado por acompanhar até aqui e até o nosso próximo encontro.